Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo sobre a história da Reforma Protestante. Eu sou o professor Felipe e nessa aula nós iremos abordar o tema do conciliarismo. O que foi o conciliarismo? Quais que foram os seus desdobramentos para a história e para que também pudesse surgir um cenário para a Reforma Protestante. Então, venha comigo. Tenho certeza que vai ser uma aula muito esclarecedora para você, uma aula que vai ser fundamental para que, quando você for questionado, principalmente sobre esse tema, Lutero dividiu o cristianismo, Lutero dividiu a igreja, e essa aula, ao final dessa aula, você vai estar pronto, você vai estar apto, você vai estar apta a responder essa pergunta. Lutero dividiu a igreja? A igreja nunca teve um sentimento ou até mesmo um movimento para se reformar? É isso que você vai aprender nessa aula. Então, o que nós iremos ver na aula de hoje? Então, primeiro tema, resolvendo o cisma. Nós vamos retomar esse conceito do cisma do Ocidente. Lembrando que na última aula nós falamos sobre o cisma do Ocidente, onde nós tínhamos não apenas um papa, mas dois papas, um em Roma, outro em Avignon. Urbano e Clemente disputando o domínio, o controle, a supremacia do papado como um instrumento político e religioso de maior destaque no mundo medieval. Nós iremos abordar também o tema 2, o Concílio de Pisa, o que foi, quando aconteceu, quais que foram os seus desdobramentos para a cristandade. Iremos ver uma figura icônica no meio da igreja, que é o Papa Pirata. É isso mesmo, o Papa Pirata. João 23. Como assim pirata? Ele trabalhava com pirataria? Como assim? Vamos explicar isso mais adiante. Vamos ver o segundo concílio dessa aula, o Concílio de Constança. O tema quinto é o conflito ou os conflitos pela supremacia. Vamos entender se, de certa forma, tudo aquilo que foi proposto para que os papas, é isso mesmo que você ouviu, os papas, seguissem, deveria ser, de certa forma, obedecido. E o último tema, o palco para a reforma protestante. Então, venha conosco, tenho certeza que vai ser uma aula muito frutífera para você. Então, muito bem. Então, vamos falar sobre resolvendo o cisma, novas soluções para o papado. Então, lembrando que essa mesma imagem estava colocada no último slide. Então, nós estamos propondo agora o que aconteceu depois do cisma do Ocidente. Brevemente, só lembrando o que foi o cisma do Ocidente, foi essa divisão entre a Europa Latina, a Europa Central, a Europa do Sul, a Europa do Norte, que é o que nós chamamos da Europa Ocidental, Europa de fala latina, onde nós temos o conflito entre esse personagem político e também religioso chamado Papa, com o título de Papa. Então, a partir do momento em que documentos foram sendo encontrados e também nós vimos que documentos foram sendo forjados a propor que o Papa não era meramente um instrumento religioso, mas também ele era o principal instrumento religioso, ele era o principal personagem religioso, mas também ele era o principal personagem político. Então, todos deveriam se submeter, inclusive o imperador ou os imperadores, reis, monarcas, príncipes, todos deveriam se submeter à autoridade papal e todos deveriam prestar contas do seu serviço ao Papa. Então, ninguém na cristandade medieval deveria ser superior ao Santo Papa, ok? Isso nós vimos na última aula e isso ocasionou uma série de problemas, uma série de problemáticas. Nós vimos que
esse tipo de domínio, esse tipo de poder, esse tipo de política, ele era um tipo de política muito bem aceito dentro do alto clero, os futuros papas, ou aqueles que um dia pretenderiam se tornar papas, esse tipo de poder, esse tipo de política religiosa era muito interessante, mas que entrou em choque com o império da época, os imperadores da época, os demais imperadores e os príncipes e monarcas também acabaram que não não vendo isso com bons olhos. Outra coisa também que ocasionou o cisma do Ocidente foi a questão da corrupção. Foi um período do século XI e XII, um período de intensa, ah, um período de intensa corrupção no, no seio papal. Então, toda essa série de problemas, como que a igreja medieval, como que a igreja latina, ela resolveu isso? Então, é o que nós vamos ver hoje, a questão do conciliarismo ou movimento conciliar. Então, para que você possa entender, nós vamos explicar isso para você de maneira bem detalhada. Muito bem. Então, temos um problema no meio da cristandade. Temos dois papas, Clemente e Urbano, um em Roma, outro em Avignon, na França. A quem as pessoas devem obedecer? Lembrando que, de acordo com um documento da época, de acordo com uma lei religiosa da época, a obediência ao Papa também era um fator primordial para a salvação das almas. Então, a qual Papa as pessoas deveriam prestar a sua reverência? A qual Papa as pessoas deveriam dar a sua devida atenção? Quem era de fato o vigário de Cristo? Quem era de fato o representante de Cristo? Urbano ou Clemente? Então, diante de todos esses problemas, são organizados concílios. O que são concílios? Concílios são reuniões eclesiásticas em que diversos personagens religiosos, bispos, arcebispos, abades, clérigos, teólogos, professores, universitários, eles se reuniam para resolver as questões da igreja, para resolver questões problemáticas da igreja. E o cisma do Ocidente era uma questão das mais problemáticas para a igreja. Como que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos resolver essa questão de dois papas? Então, o movimento conciliar, o conciliarismo, é isso, é essa tentativa de religiosos para resolver problemas eclesiásticos, fazer uma conciliação. Na última aula, nós vimos o cisma, a divisão, o personagem, o ser cismático, aquele que causa divisão. Agora, nessa aula, nós vamos entender que houve um momento de conciliação. Então, o primeiro concílio, o concílio de Pisa, para você que não sabe onde fica Pisa, Pisa fica na Itália, onde hoje nós temos essa região do norte da Itália, onde nós temos a Torre de Pisa, um lugar onde é historicamente conhecido pelo seu turismo, e nós temos esse concílio onde foi reunido diversos personagens religiosos, baixo e o alto clero, para resolver esse problema. Então, primeira questão, primeiro ponto que nós devemos falar aqui é que esse concílio ele propôs que ele seria um poder eclesiástico supremo. E aqui vale a sua atenção. Então, qual foi o primeiro ponto de partida? Qual foi o primeiro ponto de partida aqui? O primeiro ponto de partida é que foi proposto, organizado, que o poder eclesiástico ele seria supremo. E supremo de verdade, com S maiúsculo. Supremo e até mesmo acima do Papa. Papas, eles não
seriam, eles não estariam acima do conselho eclesiástico, certo? Uma aguinha aqui. Nenhum papa deveria ser supremo acima do poder eclesiástico. Então, primeira coisa que o concílio definiu, o poder eclesiástico, ele é supremo, supremo, inclusive acima do papado. Lógico que nesse concílio, que aconteceu entre março e julho de 1409, na Itália, foram convidados Urbano e Clemente, mas é óbvio que eles não compareceram. Então, o que aconteceu? O concílio, então, depois, ambos os papas, e eles como cismáticos, divisórios e hereges notórios, elegendo em seguida o Papa Alexandre V, que governou pouco tempo, pouco mais de um ano, arcebispo de Milão e cardeal da linhagem romana. E aí nós tivemos mais um problema. Em vez de ter dois papas, nós tivemos três papas. Período complicadíssimo na história da cristandade medieval, da cristandade latina, onde nós tínhamos não apenas mais dois papas, mas três papas: Alexandre V, Urbano e Clemente. Interessante que logo depois desse concílio, nós tínhamos um sujeito interessantíssimo que viria a ser o sucessor de Clemente V, que é o tal do nosso querido amigo Baltazar. E esse Baltazar, ele foi conhecido como João 23, o Papa Pirata, Baltazar de Cossa. Então, Baltazar de Cossa, ele foi o que a história chama de Papa Pirata, porque Baltazar, antes de assumir a carreira religiosa, ele foi comandante, um comandante bem-sucedido das tropas papais. E por isso que tem essa ligação com a pirataria. Obviamente, naquela época, século XV, todas as transações comerciais que eram feitas, a sua maioria de maior distância, eram feitas pelo mar. E Baltazar, ele era acusado com muitas outras testemunhas, de estar envolvido com a pirataria, estar envolvido com a venda ilícita de materiais, a venda ilícita do comércio. Mas, como isso não era o problema naquela época, né? O Papa Bonifácio IX, ele torna o Baltazar cardeal em 1402. E lógico, né, com toda a riqueza que ele começou a adquirir com essa questão da pirataria, ele conseguiria facilmente comprar votos e se tornar papa, e é o que de fato ele fez. Ele se tornou papa em 1410 e a 1415, mas com todo esse histórico interessante, né, de pirataria, ele foi perseguido, foi aprisionado e deposto pelo Concílio de Constança, o concílio que nós vamos falar brevemente, e ele buscou refúgio na cidade de Florença. Então, uma coisa interessante é que em 1958 nós tivemos o Concílio Aberto, o Concílio do Vaticano II, aonde o Papa João 23, ele declarou perdoado todos os pecados do nosso querido Baltazar aqui, todos os meios lícitos e ilícitos que ele tentou se segurar no papado durante esses 5 anos de reinado, foi perdoado no Concílio do Vaticano II, na década de 60, a nossa década de 60, 1960, ok? E interessante é que o João 23, ele conseguiu fazer o seu objetivo, que era o principal, que é depor os dois papas, só que ao mesmo tempo
ele vai estar envolvido no Concílio de Constança. Então é interessante que Baltazar, antes dele ser deposto, ele buscou refúgio, ele buscou um salvo-conduto do seu amigo, o imperador da Alemanha, Sigismundo. Então, Sigismundo, esse nome maravilhoso para você dar para o seu filho, ele foi o protetor da cristandade, só que ao mesmo tempo ele percebeu que dentro desse movimento conciliar, aonde o Papa ele se tornou apenas um instrumento religioso, apenas uma questão de status, ele deixou de ser aquele representante universal. Ele se tornou apenas mais um, dentre outros. Então, como é que o Sigismundo ele iria abordar esse tema? Como é que iria ser feita essa questão? E aí nós entramos no Concílio de Constança, em 1414 a 1417, na Alemanha, para resolver esse problema. Qual o problema? O problema da situação do cisma. Então é interessante que nesse ponto, nessa concepção, nesse ponto de vista, vale a pena a sua atenção. Então, a partir desse momento, século XV, nós temos um grave problema eclesiástico, corrupção, queda de braço, apelo ao poder. E nós temos um conselho muito forte, que seria o conselho principal supremo, para tentar fazer o quê? Para tentar resolver situações do cisma, extirpar a heresia. Então, esse conselho deveria ser ah, trabalhado a fim de que reformar a igreja na cabeça, seria o Papa, e os membros. Então, já no século XIV, já no século XV, perdão, já havia uma intensa procura, um intenso movimento conciliar eclesiástico para que a igreja se reformasse. No sentido da sua teologia, bom, nesse primeiro momento, como que foi no caso de Lutero, não. O principal problema era essa questão pessoal, individual, social da igreja. A igreja precisava se reformar na cabeça e nos membros. Havia problemas. O interessante dos concílios é que eles serão uma espécie de raio-x para identificar os problemas que a igreja medieval tinha e procurar solucionar eles de forma coletiva. Então, nesse Concílio de Constança, que foi feito também pelo João XXIII, o Papa Pirata, ele muda, de certa forma, muitos paradigmas. Por quê? Porque a questão é o seguinte: quando um Papa ele era eleito, a votação era feita de forma individual. E o que acontecia nesse processo? O processo, quando ele é feito de forma individual, ele pode ser facilmente enganado, facilmente comprado. Agora, a votação para o papado deveria ser nacional e não mais individual. Nas nossas primeiras aulas, você se lembra dos príncipes eleitos, que eles eram responsáveis por fazer a votação. Então, nós tínhamos príncipes eleitores em diversas partes da Europa. Nós falamos sobre o príncipe eleitor Frederico III, o príncipe da Saxônia, aonde ele era o criador da Universidade de Wittenberg, o autor da Universidade de Wittenberg, na qual Lutero dava as suas aulas, ministrava as suas aulas de teologia. Então, começou a surgir, já no século XV, essa questão da votação não mais individual, mas a votação nacional, o que iria, de certa forma, dificultar a questão da corrupção na parte dos votos. E o tema central desse concílio, o Haec Sancta, de 1415, o decreto famoso do concílio que colocou sua autoridade acima do Papa, sancionando a teoria conciliar como ensino oficial da Igreja. Então, o Papa deveria se submeter
ao concílio e não o contrário. Nesse meio tempo, o concílio de Constância condena o João 23, e é o que nós vimos no slide anterior. Então, o João ele faz esse apelo, ele concorda com o concílio de Constância, mas, ao mesmo tempo, ele é preso por aquilo que ele pediu. Então, foi decretado que no concílio de Constância houvesse uma outra votação. E Odo Colonna seria o próximo Papa, o Papa Martinho V, em homenagem ao dia desse santo que foi feito o Concílio de Constância. E aí a gente vê uma questão que está intimamente ligada com a reforma protestante. Esse processo de conciliação, esse processo de votação nacional gerou, ou de certa forma quebrou aquilo que eu tenho falado para vocês do Corpus Christianum. O que era o Corpus Christianum? Era aquela teoria ou aquela alegação filosófica e teológica de Agostinho da cidade de Deus, de que a igreja ela seria uma espécie de uma grande mãe, um grande corpo, onde os seus membros estariam ali abrigados. Então a gente percebe que com o tempo, conforme esses movimentos conciliares, o conciliarismo, ele ganha forma, ele ganha peso, ele ganha uma certa roupagem de autoridade, e ele determina que a votação ela é nacional e não individual, gera essa sensação de nacionalismo. Então a igreja acaba perdendo, com o passar dos anos, essa questão de uma igreja universal, de uma igreja, de uma grande mãe, de uma grande, eh, de uma grande personagem, de uma grande influência. Então, a partir desse momento, conforme também eu falei para vocês sobre a imprensa de Gutenberg, nesse momento, o século XV, as pessoas elas acabam se voltando mais para aquilo que acontece no seu território. Então, o Papa ele deixou de ser, durante muitos anos, essa figura universal para apenas se tornar uma figura local, uma figura humana. Então, já que a, a região ainda não temos essa questão de nação como país. Ainda não tínhamos países independentes na Europa medieval, mas nós tínhamos uma identidade nacional. Isso que eu quero que vocês entendam. Já havia na Alemanha, por exemplo, no território de Lutero, essa sensação de pertencimento não mais de um corpus cristiano, mas de uma igreja alemã. Um ponto interessante que eu gostaria de deixar como uma dica para vocês, quando vocês forem, é interessante quando vocês forem assistir essas aulas, vocês podem, por exemplo, entender um pouco mais daquilo que foi passado, por exemplo, no filme do Lutero, o filme, se eu não me engano, de 2004, cujo ator principal foi o Joseph Fiennes. E você pode encontrar esse filme de forma muito fácil no YouTube, por exemplo. Quando você for assistir, eu indico ele legendado, porque a versão dublada ela acaba omitindo algumas coisas. Então, infelizmente, não sei por quê, não sei se foi por uma questão de propósito, mas quando você vai assistir a versão dublada do filme do Lutero, você encontra algumas coisas que faltam ou algumas palavras que não são aquelas que de fato saíram da boca dos atores. Então, eu aconselho que você assista ele legendado. Não é perfeito, né? Ainda assim, a legenda ela acaba escorregando em algumas questões, mas melhor ainda, se você já sabe falar inglês, ouvir, entender, assista em inglês, que não tem erro. Então, quando você for assistir, você vai perceber que quando Lutero ele chega na cidade de Wittenberg, existe ali um estranhamento, existe ali uma indiferença por parte dos camponeses. Por quê? Porque naquela época já se havia, a igreja ela estava tentando resgatar essa questão do corpus cristiano.
de que o peso maior estava em Roma. Roma deveria ser a cabeça de todos. E já naquela época, já na época de Lutero, já havia essa questão nacional, a Igreja Nacional, o povo como uma das suas principais, ah, das suas, da sua principal, o seu principal objetivo. O povo deveria ser alcançado. Havia já essa visão nacional, em vez dessa visão universal. E isso ocorre, e isso se intensifica no Concílio de Constância. Muito bem. Após o Concílio de Constança, então, Martinho V não confirmou, interessante, veja aí que o negócio estava indo bem, mas rapidamente ele começa a degringolar. Então, quando Martinho V foi eleito, ele não confirmou e nem aprovou o concílio. E o que torna interessante é o seguinte: por que que as pessoas não perceberam isso? Por que que o concílio não percebeu isso? Não, porque o concílio ele estava desgastado por muitos anos de cisma, por guerras contra dentro da cristandade, guerra contra os otomanos também ao sul. Então a igreja estava desgastada e nem percebeu que o Martinho V, não Lutero, mas o Martinho V, ele estava ali passando pela sordita, escorregando aí devagarzinho, porque afinal de contas ele era o Papa. E, de certa forma, ele não queria perder essa supremacia, esse poder essa questão da supremacia papal. Ele não queria perder isso. Então, Martinho V ele morre pouco tempo depois e Eugênio IV assume. E a partir de Eugênio IV, em 1446, ele diz que o concílio ele apenas seria validado caso, a salvo que não prejudicasse o direito e a dignidade e a supremacia do papado. Então, o Concílio de Constança vai acontecer ali em 1414, mas já pouco tempo depois, já dentro do papado, do alto clero, já havia essa. Opa, peraí. Tudo bem, o concílio é interessante, ele é bacana, mas que ele não prejudique o direito e a dignidade e a supremacia do papado. Logo depois de Eugênio IV governar, Pio II ou Pio II, ele vai ser ainda mais enfático, porque na sua bula Execrabilis, ele vai proibir todo e qualquer apelo a um conselho acima do Papa, considerando herético e cismático. Veja aí como que a coisa já mudou rapidamente. Dentro do Concílio de Constança, depois que o Concílio de Constança ele terminou, foi proposto que o concílio deveria ter um próximo concílio daqui a 5 anos, depois do Concílio de Constança, depois desses 5 anos, 7 anos, depois de 7 anos, haveria de ter um conselho a cada 10 anos, e isso de forma perpétua. Para quê? Para que o concílio trabalhasse nessas questões. Diziam eles que o concílio deveria ser aquele responsável por tirar os espinhos, os abrolhos, eliminar tudo aquilo que estava com defeito na vinha do Senhor. Então, por exemplo, essa bula execrabilis ela foi usada contra Lutero. Lutero, quando ele entra no cenário religioso da reforma, ele vai apelar, fala, olha, aquilo que eu estou falando já foi falado, já foi buscado por inúmeras pessoas. Eu não estou falando uma coisa nova. Lutero ele queria apelar para um conselho supremo, para um conselho religioso, para um conselho ecumênico que deveria ocorrer. E na boca, nos ouvidos e nos lábios do Papa João X,
isso era um absurdo. Por quê? Porque rapidamente o papado já coloca o concílio de lado e, de novo, ele volta a ter aquela supremacia de antigamente. Então, interessante notar que isso não foi apenas uma questão que foi definida no alto clero da igreja. O que aconteceu por trás? O que aconteceu nos bastidores? O pessoal, senhores de reis, príncipes, governantes, governos monárquicos, os monarcas, eles começaram a perceber que o concílio ele era como se fosse uma espada de dois gumes. Ele corta de um lado, mas ele também vai cortar de outro. Como assim? Bom, se você tem um conselho supremo que tem o poder de definir se de fato um papa ele é um herege, ele é um antipapa, ele deve ser deposto em caso de heresia e deve ser feita uma outra votação, será que isso também não poderia ser usado para um governo monárquico? Será que isso não poderia ser usado para um governo principesco? E se essa moda pega no povão? E se esse negócio pega na galera, no povo? E aí, o que vai ser de mim? Quer saber de uma coisa? Eu acho que esse negócio de concílio, eu acho que não vai dar certo, não vai dar bom, e rapidamente os governantes eles começaram a entender que isso poderia ser usado futuramente contra eles. E isso poderia ser, de certa forma, uma coisa, uma ferramenta extremamente perigosa para o governo deles, e, de certa forma, com o tempo, eles foram ajudando os futuros papas a manterem, a renovarem essa supremacia papal acima dos concílios. E aí nós temos esse palco para a reforma protestante. Nós temos esse esforço papal para consolidar o seu patrimônio na Península Itálica, lembrando que não havia ainda país chamado Itália, mas apenas a Península Itálica, com regiões que eram independentes entre si, que também muitas vezes disputavam domínio, poder, comércio entre si. Nós temos questões físicas que todo esse período, além de toda essa canseira da questão eclesiástica, nós tínhamos fome, pestes, guerras. Então, com o tempo também, as pessoas elas acabaram observando que tudo aquilo que Wycliffe procurou fazer, uma reforma teológica, também uma reforma social da igreja, John Huss e também Savonarola, é um personagem que nós vamos falar na nossa próxima aula, e que em alguns meios ele é considerado como um pré-reformador, mas eu tenho ressalvas com relação a isso, e, e eu vou dizer isso na nossa próxima aula com mais certeza, com mais amplitude. Então, eu não considero Savonarola como um pré-reformador, como no caso de Wycliffe e Hus, mas ele foi um personagem fundamental também de insatisfação religiosa naquela época, principalmente no seu tempo, que era o Papa Borgia, um dos papas mais promíscuos, um dos papas mais devassos de todos os tempos. Muitas pessoas tentam colocar o pano, colocar panos quentes. Não, veja bem, né? Quem nunca, né? Mas quando nós vamos analisar historicamente a família Borgia, nós vamos analisar toda essa questão interessantíssima. Bom, dentro desse período, a igreja ela era conhecida como a Arca da Salvação. O fato de ser membro da igreja era o que dava ao indivíduo essa questão de um pertencimento, uma segurança. E quando ele vê que isso se esvai, quando ele acaba percebendo que, aos poucos, toda essa segurança, toda
tudo aquilo que deixava esse indivíduo, o camponês, seguro, toda essa estrutura que fazia com que ele permanecesse seguro na sua salvação, estava aos poucos desmoronando. Então, é interessante notar que o século XV ele também vai acabar se tornando o palco da reforma. Vai haver insatisfações, fomes, pestes, guerras, aquele apelo da renovação espiritual, aquela renovação que Wycliffe, John Huss e Savonarola clamaram nas ruas pedindo para que houvesse, não estava acontecendo, e percebendo que a igreja, como uma arca da salvação, estava mais para uma arca furada, estava uma arca que não estava trazendo essa segurança no mar ali das incertezas, isso vai acabar sendo um terreno fértil para que a reforma ela possa ser tão bem aceita e tão bem sucedida. Lembrando aqui que quando nós vamos falar sobre a reforma, a questão teológica, a questão social, histórica, historiográfica da reforma, mesmo sendo um cristão protestante, eu não vou deixar de tecer críticas a algum momento ou alguma parte em que Lutero ou outros indivíduos eles acabaram exagerando em certos pontos, em certas questões. Então, esse curso não é um curso para que você possa ter uma visão romântica da reforma protestante, mas que você possa ter uma visão histórica, teológica, social, verdadeira, nua e crua do que foi a reforma protestante, ok? Lembrando, pessoal, uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, que o objetivo desse canal é, de fato, levar para vocês um conteúdo abrangente, profundo e significativo sobre vários temas. Estou começando a fazer sobre a reforma protestante. É algo que vai ser muito enriquecedor e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que nós fazemos aqui, a preparação, o estudo, o momento de estudo, é para que você possa, de fato, se beneficiar desse fruto do conhecimento, desse fruto da sabedoria histórica, teológica, social, para que você possa aprender a responder, a dar sentido, conforme o livro de Pedro fala, para que você possa dar sentido, razão à sua fé quando você for questionado. Por que você acredita nisso e não naquilo? E para que você não saia pela tangente, para que você não saia ali, né, pela escorregadia, pelo corredor. Ah, então não sei o que lá. Tudo aquilo que nós temos visto é para que você possa crescer no seu conhecimento, crescer na sua compreensão histórica, e entendemos que o período da Reforma Protestante e da Pré-Reforma, é o que nós temos visto, é importantíssimo nas bases da sua fé. Então, é fundamental que a gente possa compreender, estudar, analisar a história para que possamos entender como cremos, por que agimos desse modo, por que não agimos de tal modo. Uma coisa primordial quando você estuda a Reforma Protestante, ou quando você estuda a história da igreja, falando melhor, não existe um salto de entendimento. Como assim? Não existe aquela questão de, eu acredito que. ah, eu acredito plenamente na Trindade. Eu acredito plenamente que Jesus ele é tanto homem quanto Deus. Acho que isso daqui, eu acredito que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu acredito porque eu leio a Bíblia, só isso. Só porque eu leio a Bíblia. Esse entendimento veio a mim porque eu leio a Bíblia. Eu acredito ah, na, na concepção que Jesus ele se fez homem, mas ele também é Deus. Então, isso eu acredito, entre outras coisas, porque só eu leio a Bíblia e é isso, ok. O entendimento que eu tenho sobre igreja, o entendimento que eu tenho sobre determinados temas teológicos, como pecado,
como a fim dos tempos, como o céu, o inferno, tudo aquilo que gira em torno da teologia, eu recebi apenas lendo a Bíblia. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nenhum indivíduo que se chame cristão pode carregar esse tipo de conhecimento sozinho, como se fosse apenas uma revelação bíblica. Como se eu li a Bíblia e pronto, eu creio tudo aquilo que nós sabemos sobre a Bíblia, de forma direta ou indireta, que você entenda, que você assimilou, veio por conta de pessoas. Aconteceu processos históricos, reuniões, debates, discussões, textos, pregações, ensinos, aulas. Nós somos fruto da geração anterior, que é fruto da geração anterior, e assim por diante. Então, quando você se torna um estudante de história, você se torna um indivíduo grato. Você percebe que tudo aquilo que você crê e não crê é também um fruto histórico. Pessoas labutaram, pessoas estudaram, pessoas debateram, pessoas morreram por verdades que você acredita. Então, isso é interessantíssimo que você possa entender, não só nesse tema, mas também é o que eu quero falar também. A partir também dessa semana, nós iremos ter um novo módulo aqui no canal, que é o curso completo da história da igreja, do começo até o fim. Então, eu vou dividir ele em partes. A primeira parte eu vou dividir ele em séculos. Então, nós iremos analisar o primeiro século da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva ou igreja pentecostal, não no sentido pentecostal de hoje, mas de Pentecostes, a igreja dos primeiros tempos, dos primórdios, enfim, existem várias nomenclaturas para se relacionar a isso. A mesma coisa que eu quero que você entenda do fundo do meu coração, como professor de história, que você valorize o ensino da história. Não pense que você conhece o que você conhece porque apenas você leu a Bíblia e o Espírito Santo revelou para você, de uma forma direta ou indireta. Tudo aquilo que, todas as verdades da Escritura são geradas dentro de você também, também. E esse também é você só entende o que você entende e percebe e sabe o que sabe, porque pessoas foram ensinando outras pessoas que ensinaram outras pessoas e que esse conhecimento chega até você. Então, seja grato aos seus antepassados na fé, seja grato a tudo aquilo que aconteceu aqui, toda essa bagunça. Sim, toda essa bagunça, toda essa desordem, tudo aquilo de bom, tudo aquilo de ruim que aconteceu antes de você, seja grato. Não tente dar um salto temporal, porque isso não existe. Não existe isso. Quando nós vamos falar lá na frente de movimentos carismáticos, movimentos de renovação espiritual no século XIX, principalmente ligados ao futuro pentecostalismo, muitos grupos religiosos quiseram abandonar o conhecimento do segundo século até a Reforma e até depois dela, como algo insignificante. Para mim, o que importa é o que está na Bíblia. Só isso. Como se esses indivíduos fossem capazes de interpretar corretamente aquilo que está nas Escrituras sem o auxílio, sem a tal da humildade, da dependência também de outros irmãos e irmãs na fé que viveram antes de nós. Então, recado que eu dou para vocês, uma dica perpétua que você vai levar para o caixão é essa. Não menospreze o conhecimento histórico. Não ache que se você só ler a Bíblia, você vai ser melhor do que os outros, vai compreender os mistérios da Bíblia sem o auxílio da história,
na igreja. Então, seja grato por tudo aquilo que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim no passado. Não menospreze isso. Em nome de Jesus. Certo, pessoal? Chegamos ao fim da nossa aula. Não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito a divulgação e a propagação dessas aulas. Se inscreva, compartilhe essa aula com quem gosta do conteúdo. É uma coisa que eu afirmo nesse canal. Aqui você não vai encontrar aula meia boca. Pode ser que você eu não vou dar para vocês um ensino sistemático, exaustivo sobre a reforma, algo que a gente faz, por exemplo, na faculdade. E ainda assim é uma coisa muito pesada. Então, eu quero entregar para vocês um conhecimento grande, uma coisa completa, e entregar para vocês de forma entendível, para que você possa entender e aplicar na sua vida. Então, aqui não vai ter aula rápida, não vai ter aula básica, aqui vai ter aula completa, aula grande, aquilo que eu afirmo com toda certeza. Gente, eu já comprei inúmeros cursos, já também me inscrevi em inúmeros cursos e, infelizmente, em muitos casos, para mim é inadmissível. Quando você compra um curso, quando você assina um curso, por exemplo, quer seja ele de teologia, de história, você tem lá uma aula de 2 minutos. Eu já comprei um curso que as aulas tinham 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, em que a pessoa ela falava do livro que ela escreveu do que propriamente do tema. Uma aula de 5 minutos, uma aula que é lida pelo teleprompter. Eu não sou contra teleprompter, acho que é uma benção, muito bom, mas é uma aula que apenas é feita para qual o objetivo? Então, eu tenho certo que quando você se inscreve nesse canal, quando você compartilha esse conteúdo, tenho certeza que a sua vida ela pode ser abençoada. Então, estou aqui com mais de 40 minutos em que você pode ampliar o seu conhecimento de um tema histórico e, a partir de agora, também sobre o início da história da Igreja Cristã. Outra coisa que eu gostaria de falar, se você é de Campinas, região de Americana, Santa Bárbara, e você gostaria que eu pudesse fazer uma palestra na sua igreja ou em alguma outra localidade sobre qualquer assunto, sobre qualquer tópico da história da igreja, então você envie um e-mail para profissionalfelipe03@gmail.com para agendar uma palestra. Farei com todo o meu coração, com toda a certeza de que essa é uma coisa que vai abençoar sua vida, sua igreja, seu grupo social, enfim. É isso. Já falei demais. Quero agradecer a presença de vocês. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.